Pessoal, uma notícia muito triste acabou de ser divulgada, confirmada aqui neste exato momento, tá? Uma tragédia, na verdade, acabou de acontecer, uma tragédia de avião, queda de avião. Morte foi confirmada e eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia que chocou o Brasil aqui agora, neste exato momento. Notícia urgentíssima também que foi divulgada aqui há poucos instantes. Jair Messias Bolsonaro acaba de sofrer um duro golpe. Eu vou trazer essa informação também nesse vídeo aqui para todos vocês. Além dessas outras várias informações, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E no início aqui já do vídeo, gente, deixa eu trazer para vocês aqui um comentário da Cristina Grêmio. Simplesmente, gente, está destroçando alguns ministros do STF e de quebra detonando Luiz Inácio Lula da Silva. E acaba de fazer uma revelação bombástica do que o Lula está preparando para o povo brasileiro. Eu acho muito difícil, gente, alguém que fez o L, que votou no Lula, depois de assistir esse vídeo aqui da Cristina Grêmio, ter a coragem de votar no Lula novamente. Assistam que vocês vão entender. Nesta terça-feira, enquanto o representante da OEA, a Organização dos Estados Americanos, ouvia parlamentares, jornalistas, presos e perseguidos políticos, advogados, parentes dos presos do 8 de janeiro, ficava ciente das atrocidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal contra pessoas inocentes, sem provas, sem dar direito à defesa ou a um tribunal recursal, a gente recebe a notícia de que o STF pretende barrar a anistia dos presos do dia 8, caso a medida seja aprovada no Congresso. Olha o que eles deixaram vazar já para tentar colocar água no chope. Argumentam que crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e a democracia são inafiançáveis e imprescritíveis. Eles estão plantando a narrativa via mídia de aluguel, via jornalistas de esquerda aqui, que não vão aceitar o projeto de anistia, mesmo que passe no Congresso, porque foram atos cometidos por grupos armados. Que armas são essas, ministro Alexandre de Moraes? São as bolinhas de gude? Ou é o algodão doce? São as bíblias ou as bandeiras do Brasil? Tá na hora de parar com essas narrativas. Vejam o que disse o Marcelo Rocha Monteiro, que é um procurador de justiça, que eu sigo muito nas redes sociais, analisando justamente esse argumento do STF aqui. Ele fala o seguinte: esse argumento não procede juridicamente. A ação de grupos armados, ele coloca entre aspas, admitindo-se por absurdo ser este o caso, contra a democracia é crime inafiançável e imprescritível, porém não é crime. Não é insuscetível de anistia. São coisas diferentes, como fica claro em 2 incisos do artigo 5º da Constituição. Aí ele traz esses 2 incisos, eu faço questão de ler aqui. Aqui, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Outro artigo aqui: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. É isso aqui que o ministro Alexandre de Moraes está querendo dizer que os presos do 8 de janeiro cometeram. E aí o procurador de justiça coloca mais um trecho aqui da Constituição para a gente analisar. Os crimes insuscetíveis de anistia no Brasil são crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, como dizia aquele artigo que a gente leu ali agora há pouco. Além de não serem anistiados, esses crimes também são inafiançáveis. Não adianta estipular uma multa para a pessoa pagar a multa e sair da cadeia, não pode. São imprescritíveis, então não importa quando haja o julgamento e a condenação, a pessoa vai pagar pelo crime que cometeu. Impassíveis de graça ou indulto. A Constituição Federal de 88 estabelece que esses crimes não podem ser anistiados. A anistia é um mecanismo de perdão estatal, mas não pode ser aplicada a todos os crimes. E aí a gente vê aqui a argumentação do ministro Alexandre de Moraes. Com um pequeno adendo, né, ministro? Com um pequeníssimo adendo. Não estavam armados os manifestantes do 8 de janeiro. Quem estava armado eram aqueles infiltrados que passaram ali na cara do general G. Dias, sendo ciceroneados dentro do Palácio do Planalto, metendo o pé na porta para o fotógrafo da Reuters fotografar, indo dizer se estava boa a imagem ou se precisava repetir. Esses aí sim, esses aí tinham pé de cabra, a gente viu em várias imagens que, aliás, o atual ministro do STF, então ministro da Justiça, Flávio Dino, escondeu
Não quis mostrar as imagens que, segundo ele e todo esse desgoverno da narrativa do golpe, eram as provas do crime. Tem várias imagens que circulam, eu mesma já publiquei muitas na minha coluna na Gazeta do Povo e nas minhas redes sociais, de infiltrados do 8 de janeiro que estavam dentro do Congresso antes de os manifestantes chegarem na praça, quebrando tudo e que fugiram de rapel ali, fazendo rapel pelas mangueiras de incêndio do Senado, encapuzados como verdadeiros bandidos que são e até hoje sequer foram procurados pela Polícia Federal. Então, olha, ainda vai rolar muita água, né? Muita água embaixo dessa ponte da narrativa do golpe. Não adianta ficar aí querendo dizer que não vão aceitar projeto de anistia. Será que vocês ainda estarão no STF? Bem, o representante da OEA, quando saiu da audiência hoje com os parlamentares, com os advogados de presos, com os jornalistas perseguidos e censurados, disse estar muito impressionado com os relatos. E nós todos que sofremos censura ao longo dos últimos anos estamos mandando mais e mais relatos pelas redes sociais e também pelo e-mail do Comitê Internacional de Direitos Humanos da OEA. Então, não ache que tá tudo ganho aí nessa narrativa de vocês, porque não tá. Aliás, até o ministro da Defesa do Lula já foi em rede aberta de televisão no programa Roda Viva esta semana dizer que, além de ser uma bobagem essa história do golpe do 8 de janeiro, não houve golpe, ele já tinha dito isso lá atrás, também não são aceitáveis as condenações que estão sendo impostas a essas pessoas. Os jornalistas militantes ficaram ali na bancada irritados, irados, ali quase espumando de ódio, mas ele manteve a postura lúcida de alguém que não está numa narrativa desvairada só para defender um desgoverno de vingança. Vamos continuar acreditando na anistia, acreditando no restabelecimento do Estado de Direito no Brasil, no restabelecimento da nossa justiça, do respeito às leis, à Constituição, de um Senado operante e não omisso, que fiscalize os ministros do STF que não cumprem a sua missão primordial, que é respeitar a Constituição e defender a Constituição. Vamos continuar lutando por tudo isso e acreditando que podemos sair dessa sim. Juntos a gente vai chegar lá, eu tenho muita fé nisso. Vitória. Muita fé, né, gente? É o que nos resta, né, gente? Ter fé, ter esperança de um Brasil, né? De um Brasil melhor. Essa questão que ela comentou aqui, realmente, gente, o que o ministro da Defesa do Lula disse no Roda Viva, gente, que não houve golpe. A Vera Magalhães, a militante de esquerda, adora passar pano, né, passando pano, né, pro Lula. Na hora que o Múcio disse que não houve tentativa de golpe, a Vera Magalhães praticamente, eu acho que se ela pudesse, ela teria voado no pescoço do Zé Múcio, porque acho que ela pensou assim, gente, o ministro do Lula aqui na minha frente dizendo que não houve tentativa de golpe, e o que eles estão tentando, né, provar por A mais B de que houve golpe, que todo mundo seja punido, e 17, 14 anos de cadeia, o que eles mais querem é que todos sejam punidos. Então, assim, o Zé Múcio ir lá no Roda Viva e dizer que não houve golpe foi um tapa na cara da galera da canhota, e o Lula com certeza não deve ter gostado nada dessa fala do seu ministro, um ministro de confiança, né? Grande aliado que é o Zé Múcio, gente, tá? Ou seja, o próprio ministro do Lula, o Zé Múcio, derrubou a narrativa da PF e do STF de que houve golpe, né, no 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado. Próximo. E aí, gente, vocês concordam com a fala aqui da Cristina Grêmio? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Ou vocês discordam em algum posicionamento? Pode colocar aqui. Porque aqui, esse canal é democrático. A sua opinião vai ser muito bem respeitada. E a situação pro lado do Lula não tá muito boa, não, gente. Porque, no meu ponto de vista, eu acho que o Lula esqueceu de depositar o Pix da Globo News nesse mês. Porque o que ele foi detonado não tá escrito no gibi. Blogueiro da Globo News detona Lula e diz que ele só está preocupado com suas mordomias. Finalmente, pela primeira vez, um jornalista, por incrível que pareça, tá? Que adora passar pano pro Lula, mas a situação é tão grave que dessa vez ele não conseguiu livrar a cara do Lula. E disse ele na cara dos outros militantes, principalmente na cara da André Sadi, tá? Que o Lula só está preocupado com suas mordomias. Eu iria até além, mordomias do Lula e da dona Esbanja, né? Tá aqui o vídeo, gente. O vídeo mais sensacional que você vai assistir nesse dia de hoje. Jornalista da Globo News detonando Lula da Silva. O Pix acho que não caiu, vejam só. O Lula que trabalha, fica enfornado num gabinete, chega sábado e domingo, ele está comendo jabuticaba do Palácio, ele está salvando jabuti
do palácio, ele está cuidando das carpas do palácio, o cara está preocupado com as mordomias que o palácio oferece, quando na verdade as pessoas estão querendo comer carpa, ter dinheiro ali para se virar. Enfim, comunicação não resolve tudo, né? Comunicação apenas mostra simbolismo. Olha, aí a gente está vendo ali, não sei se a gente está mostrando. Esse é o vídeo até que você chamou atenção hoje mais cedo para os comentários no vídeo, né? Isso, com críticas ao vídeo. Aí o IBAMA, quer dizer, são vários funcionários do IBAMA levando 5 fêmeas de jabuti para dentro de um palácio. Pô, num país que está pegando fogo na Amazônia, entendeu? Com uns desafios ambientais tremendos. Nada contra, leva os jabutis pro palácio, deixa lá. Mas, pô, a Amazônia pegando fogo e o IBAMA tá lá levando jabuti pro presidente tomar banho na cascata artificial. Então não existe nada mais descolado da realidade do que isso. A cascata que o jabuti tem para tomar banho. O eleitor do Lula votou nele para o jabuti tomar banho no palácio? Essa que é a minha pergunta. Ai, gente do céu, que humilhante. O eleitor do Lula votou no Lula para o Lula levar jabuti para tomar banho na cascata. Meu Deus do céu, o Pix não caiu hoje na Globo News, gente. Meu Deus, o Otávio Guedes destroçou o Lula e a Janja, ou seja, a Amazônia pegando fogo, o Pantanal pegando fogo, a economia do Brasil pegando fogo, né, a saúde, a segurança pública do Brasil pegando fogo, desmoronando, definhando, derretendo, e o Lula lá na mordomia recebendo o quê? Jabuti para tomar banho na cascata, aquela cascata que custou quase 1 milhão para o povo brasileiro. E o povo, gente, as carpas e o povo querendo comer. Gente, sensacional. Pela primeira vez eu concordo em gênero, número e grau com esse comentário aqui, gente, tá? Do Otávio Guedes, gente. Sensacional pela primeira vez. Quem diria, né? Agora imaginem um eleitor do Lula, de esquerda, que fez o L, botou no Lula, colocou ele na presidência da República, assistindo esse vídeo aqui do Otávio Guedes, que, afinal de contas, o eleitor votou no Lula para ele cuidar de jabuti? Eu acho que não, né, gente? O povo votou para o Lula cuidar do povo. E o Lula tá completamente fora da casinha, né, gente? Tá? É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, completamente deslocado do que realmente está acontecendo no Brasil. É como se o Lula fosse um presidente da Suíça, daquele país de primeiro mundo em que não falta absolutamente nada para os seus, né, para as pessoas que moram naquele país, como se tudo tivesse perfeito, se a economia tivesse perfeita, saúde, infraestrutura, educação, segurança pública. É como se o Lula vivesse um mundo de Nárnia, né? Ele tá ali dentro do seu palácio com todas aquelas mordomias, lógico, pago com o nosso dinheiro suado, né? E o mundo lá fora pegando fogo, e o Lula age como se não fosse, se ele fosse um convidado do presidente dentro do Palácio Planalto, como se as responsabilidades não fossem dele. Mais ou menos isso, gente. Que vídeo sensacional. Compartilha, viu? Compartilhem esse vídeo aqui, principalmente para aquela galerinha da canhota ter acesso à informação. Próxima informação agora, direto dos Estados Unidos, gente, tá? Paulo Figueiredo, junto com Eduardo Bolsonaro, traz boas notícias, vejam só. Mas é por um bom motivo, porque a gente está saindo de uma reunião para entrar na outra, saindo de uma reunião para entrar na outra. Foram boas as reuniões de hoje até agora, né? Sensacionais. Com certeza vem muita notícia aí, então segue o canal, em que pese não ter o programa de agora, mas daqui a pouquinho vem muita novidade boa. O problema do Paulo Figueiredo Show é que Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo. Então quando o Paulo Figueiredo está dentro de reunião e não consegue fazer o show, a gente tinha preparado um programa ótimo pra gente, mas às vezes as atividades de ter que brigar aí pelos nossos direitos, pela nossa democracia, acabam tomando um tempinho. Mas nosso programa continua, nosso programa volta em breve e volta com muito mais novidade. Eu agradeço o apoio de todos vocês, aqueles que podem me apoiar. Tem o link na descrição para que eles podem apoiar meu trabalho, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tá aí, gente, estão lá nos Estados Unidos lutando pela democracia do Brasil. Segundo ele, as reuniões estão sendo positivas, né? E isso, se as reuniões entre o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão sendo positivas, automaticamente é positiva para a democracia aqui no Brasil, gente. Vamos ver aí
tá acompanhando, assim que surgir mais informações dessas reuniões, né, com congressistas, parlamentares ali dos Estados Unidos, eu vou atualizando vocês aqui que são inscritos nesse canal. Mais um vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, deixa eu colocar aqui melhor na tela para vocês acompanharem, trazendo aqui mais informações, vejam só, direto dos Estados Unidos, vejam só. Bom dia, pessoal. Está indo aqui para mais algumas agendas de trabalho e aos poucos eu pretendo hoje colocar alguns vídeos para falar a opinião do que os parlamentares aqui estão achando que está acontecendo no Brasil. Essa questão toda da USA, da NED, tem muita coisa para acontecer vindo daí. A gente só está no 18º dia de governo Trump, olha quanta coisa já aconteceu. Hamas liberando o refém, primeiros ministros de outros países que caíram, acabando com homens disputando com mulher em campeonatos femininos, dentre várias outras questões. Ontem foi solto, né, um americano que estava preso na Rússia, um professor. Também conseguiram resgatar americanos presos na Venezuela. Então, muita coisa acontecendo e a gente tem que trazer esse foco para o Brasil. Esse escândalo é gigantesco, todos eles concordam com isso, já adianto para vocês aqui, mas a gente tem que ser dado a devida atenção ao maior país da América do Sul. Bom dia. Aí, gente, Eduardo Bolsonaro trazendo aí as últimas atualizações das decisões, né, do Donald Trump, que está resolvendo muita coisa, gente, tá? Realmente o Donald Trump chegou metendo o pé na porta, enfrentando todo mundo, cumprindo suas promessas de campanha, que está acontecendo aí dia após dia, né? Muita coisa, tá? Em tão pouco tempo que o Donald Trump vem fazendo ali durante essa sua gestão. Próxima informação, daqui a pouco, gente, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, Jair Messias Bolsonaro levou um duro golpe, e eu vou trazer essa informação daqui a pouco. Outra informação urgente, tragédia de avião, morte foi confirmada, triste notícia, vou trazer também nesse vídeo para vocês. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma notícia nada positiva para o Lula da Silva. Vejam só que tá aqui na Gazeta do Povo, gente, tá? Hugo Mota faz acenos para a direita e recados ao governo incomodam base de Lula. Gente, tem uma base ali, alguns aliados do Lula que estão completamente revoltados e furiosos com algumas opiniões, declarações e medidas do Hugo Mota. Por que eles estão tão desesperados assim? Vamos entender? Primeira semana de Hugo Mota, à frente da Câmara dos Deputados, foi marcada por uma série de acenos para a oposição, para a direita, né? E por diversos recados ao governo do presidente Lula, do PT. Por um lado, as movimentações agradaram principalmente lideranças da direita, enquanto a base aliada do Palácio do Planalto, né, do Lula, já sinaliza um desgaste com as sinalizações dadas pelo sucessor de Arthur Lira na casa. A oposição se articula, por exemplo, para tentar avançar o projeto apresentado pelo deputado Bibo Nunes, que reduz o prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa de 8 anos para 2 anos, tá? E a avaliação do grupo é de que, se aprovada até outubro deste ano, a mudança poderia liberar os direitos políticos de Bolsonaro para que ele concorra à presidência em 2026. Deputados de diferentes partidos já me procuraram para dar apoio ao texto. A sinalização do presidente Hugo Mota nessa semana mostrou que podemos avançar com o texto, disse o deputado Bibo Nunes. Como mostrou a Gazeta do Povo, o apoio de partido do Centrão é visto como estratégico pela oposição para avançar o projeto. Contudo, o tema não é consensual no Partido Liberal. Parte dos parlamentares acredita que é difícil defender o tema, pois o enfraquecimento da lei da ficha limpa pode beneficiar não só os perseguidos políticos, mas também indivíduos envolvidos com corrupção. O ideal, segundo informou uma voz influente do partido, que pediu para não ter o nome revelado, seria a aprovação de um projeto para anistiar Bolsonaro especificamente. E aí, gente, o que é que vocês acham dessa opinião desse parlamentar, de que essa questão da diminuição na lei da ficha limpa de 8 para 2 anos abre precedente para que corruptos também da esquerda sejam beneficiados, ou seja, Bolsonaro seria beneficiado, mas abre precedente para que corruptos, bandidos criminosos da esquerda também sejam beneficiados. E aí, por esse motivo, alguns acham que não seria uma boa estratégia. E aí, gente, agora eu quero ver, hein? Esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos, né? Coloca aqui a sua opinião. Você é a favor que seja diminuído, né, esse prazo, a lei da ficha limpa de 8 para 2 anos?
Isso, claro, se isso for aprovado dessa forma, beneficiaria Jair Messias Bolsonaro, né, poderia concorrer em 2026. Coloca aqui a sua opinião honesta, sincera, faça aquela análise crítica e coloca aqui embaixo a sua opinião. Próxima informação aqui na tela, daqui a pouco tá acidente aéreo de avião, tragédia aconteceu, morte foi confirmada, mas antes deixa eu trazer aqui, gente, tá? O que está sendo interpretado como um duro golpe contra o Bolsonaro, tá? Tem uma ala, tem alguns apoiadores, alguns interlocutores próximos do Bolsonaro que tá interpretando isso aqui como uma traição, um duro golpe mesmo. Afinal de contas, o Luciano Hang sempre foi muito, né, aliado do Bolsonaro. E essa fala do Luciano Hang, alguns ficaram incomodados. Algumas pessoas ali próximas ao Bolsonaro ficaram incomodadas com essa fala. Luciano Hang critica Bolsonaro e diz que ex-presidente só pensa em si próprio e na família, gente, tá? Luciano Hang, que teve suas redes sociais aí, né, desbloqueadas recentemente, ficou muito tempo ali com as contas bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele recuperou aqui, foi liberada a sua rede social recentemente, né, nesse balaio de decisões, de desbloqueios aí do ministro Alexandre de Moraes, com essa visita da OEA aqui no Brasil. Ele desbloqueou muitas redes sociais. E o Luciano foi um dos privilegiados, né, que teve de volta a sua rede social, e menos de uma semana depois ele acabou aqui falando isso aqui sobre o Bolsonaro. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa fala? Vocês acham que pode ser interpretado como uma traição, um duro golpe contra o Bolsonaro? Afinal de contas, é um grande aliado do Bolsonaro, né? Segundo a matéria, o empresário Luciano Hang, um dos principais apoiadores públicos de Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente só tem pensado em si próprio e em seus familiares, deixando aliados relevantes em segundo plano. A queixa em tom de desabafo vem sendo feita em conversas reservadas, segundo o colunista Paulo Capelli, do portal de notícias Metrópolis. O Paulo Capelli, que adora ver o circo pegar fogo, né? Para o velho da van, como também é conhecido, né, o exemplo disso seria a escolha de um dos filhos para disputar a presidência. Atualmente inelegível, Bolsonaro estuda Eduardo ou Flávio em 2026. As pessoas próximas, segundo Capelli, o Luciano Hang, opinou que Bolsonaro deveria apoiar ao Planalto um nome conservador de fora da família. Um dos mencionados é Ratinho Júnior, governador do Paraná, reeleito com quase 70% dos votos. O grupo de Bolsonaro, por sua vez, costuma sustentar que o ex-presidente já amargou múltiplas traições da política e que, por isso, o fator DNA ganhou importância. Doador, né, da quantia de 1 milhão para a última campanha do Bolsonaro ao Planalto, Hang também afirmou aliados ter dado o sangue pelo ex-presidente, que, contudo, teria se mostrado ausente nos últimos meses. Em 2021, o midiático empresário chegou a ser alvo da CPI da Covid e foi indiciado por incitação ao crime, né? Em relatório produzido pelo senador Renan Calheiros, aliado de Lula, não houve consequências na esfera judicial. Ou seja, o Luciano Hang está dizendo que deu sangue por Bolsonaro, fez uma doação de R$1 milhão na última campanha do Bolsonaro. Ele está dizendo que nos últimos anos o Bolsonaro tem se distanciado dele. Aí ele está dizendo ali a interlocutores, pessoas próximas, né, de Luciano Hang, que o Bolsonaro está sendo, né, criticou, disse que o Bolsonaro só pensa em si próprio, né, e na sua família. Mas, como disse o próprio Paulo Capelli aqui na matéria, né, a questão, gente, que o Bolsonaro já foi traído tantas vezes, já recebeu tanta traição, tanto duros golpes, né, que ele hoje está um pouco calejado, tipo assim, poxa, eu vou confiar em alguém de fora da minha família para uma presidência da República, sendo que ele pode, né, indicar para seu sucessor um dos clãs Bolsonaro, ou Eduardo, ou Flávio Bolsonaro. Se ele tem essas opções gigantescas nas suas mãos, né, em indicar o Flávio ou o próprio Eduardo Bolsonaro, por que o Bolsonaro indicaria outro de fora da família dele? Então, assim, a gente fica essa questão, nessa questão de traição. Poxa, vai que o Bolsonaro indique fulano, e aquela pessoa, quando consegue chegar na presidência, abandona o Bolsonaro. Isso seria praticamente impossível acontecer se o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro conseguisse se eleger presidência. Então eu acho que o Bolsonaro tem essa preocupação. Eu já fui traído tantas vezes, pode ter esse receio.
É só um pensamento solto, uma opinião, gente. Vocês pensam o contrário, pode colocar aqui. Eu acho que tem alguém aí, você que está do outro lado, você concorda com o Luciano Hang aqui nessa opinião, que o Bolsonaro só pensa nele, só pensa em si próprio e na família? Pode colocar a sua opinião aqui. Eu acho que o Bolsonaro tem muitas ressalvas, já foi traído tantas vezes, por isso que ele tem esse medo, mas vamos acompanhar aí para ver o resultado de tudo isso. Próxima informação na tela, divulgado pelo Correio Brasiliense, gente. Veja que triste notícia essa tragédia que aconteceu. O avião de pequeno porte cai na Bahia, uma pessoa morreu e outra ficou ferida, gente, tá? Um desastre o que aconteceu. No fim da tarde dessa segunda-feira, um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo no sul da Bahia, no distrito e na cidade de Prado. A queda deixou uma pessoa morta e outra ferida, que foi levada de helicóptero à unidade de saúde. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, ao portal G1, o corpo da vítima fatal ficou preso nas ferragens da aeronave e foi... Gente, que tristeza, meu Deus. Conforme os bombeiros, a segunda pessoa foi socorrida, né, sem maiores detalhes do estado de saúde. E o corpo da vítima, que não sobreviveu ao acidente, foi removido dos destroços por agentes da Brigada de Emergência Voluntária e aguardar a chegada do Instituto Médico Legal, gente, na região onde passará por necrópsia. A identidade das vítimas, né, volta da aeronave, motivo da queda ainda não foram divulgados. Muito triste, gente, o que aconteceu. Essa notícia foi divulgada e eu fico pensando, né, na família numa hora dessa, né? A pessoa sai para trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia e simplesmente não volta mais para casa, né? Pode ser uma pessoa, pode ser pai de família, é um filho, né? Tinha um pai e uma mãe esperando, tinha um filho, uma filha esperando, uma esposa. E fim da linha, né? Muito triste, muito, muito triste aqui. Uma tragédia mesmo. E é isso, gente. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.